Olá pessoal, eu sou o professor William Alves e esta é mais uma aula de língua portuguesa para ajudar você aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje é resenha e resumo. Nós vamos aprender a diferenciar esses dois gêneros que circulam o nosso dia a dia de várias formas, desde o ensino fundamental, o ensino médio e até os bancos das universidades, nós vamos perceber a presença desses dois gêneros. Mas o que a gente percebe ao pedir, solicitar alguém que produza um resumo e uma resenha é que muitas pessoas não sabem sequer a diferença entre esses dois gêneros ou não sabem os caminhos que devem seguir para poder produzir esses textos, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou entender o que é resumo, né? O resumo ele ganhou um destaque no século XIX com a popularização e o acesso às informações científicas que foram possibilitadas pelos periódicos e que foram apresentados em resumo. Então, naquele determinado momento, não se dava espaço para apresentar nos periódicos os artigos científicos na sua íntegra. Então, era necessário, fazer os resumos. Então eu começo a compreender que o resumo é algo sintético, né? São textos que evidenciam os aspectos mais relevantes de uma determinada obra. E você já precisa saber que quando eu produzo um resumo, eu preciso destacar, obviamente, os elementos mais importantes, mais relevantes, mas eu não posso de forma alguma introduzir nesse gênero as minhas ideias, o meu olhar crítico, os meus juízos de valor. Este é um gênero isento de opiniões. Você precisa retratar exatamente o que uma obra está propondo, obviamente que de forma mais sintética. Já a resenha, que também se trata de um resumo, então eu não tenho como fugir. Ao elaborar uma resenha, eu preciso fazer um resumo. Só que diferente do resumo, na resenha, sim, eu posso, ou melhor, eu devo avaliar, criticar, colocar as minhas impressões sobre determinada obra. É um texto que avalia e apresenta o conteúdo das obras já finalizadas, ou seja, uma análise de determinada produção. Então eu te dou um texto e peço que você faça um resumo. Você vai ler esse texto na íntegra, você vai se perguntar qual é a finalidade principal desse texto, vai elencar as partes essenciais para cumprir esta finalidade e vai reproduzir um novo texto com aquelas ideias, mas de forma sucinta, sintética, sem se meter, sem colocar as suas avaliações nesse texto. Mas se eu te pedir para fazer uma resenha sobre um determinado texto, além de condensá-lo, além de resumi-lo, você vai precisar apresentar as suas impressões sobre esse texto. Vou agora citar algumas diferenças entre os dois gêneros. Resenha crítica, ela deve conter um cabeçalho, ou seja, você precisa começar uma resenha fazendo uma referência sobre o texto o qual está sendo resenhado. E isso também acontece no resumo. Eu inicio a produção de um resumo apresentando para o meu leitor, obviamente, qual é a obra que está sendo resumida. Então temos algo de igualdade nesses dois gêneros. O próximo passo de uma resenha é você apresentar o autor. Não basta apenas citar o nome, você pode fazer uma pequena biografia, você pode situar o leitor de quem é esse produtor do texto. Já no meu resumo, eu não devo e não preciso apresentar a biografia, eu apenas vou citar de quem é aquela obra. Próximo passo de uma resenha é apresentar o resumo, as informações essenciais daquele texto. Só que ao mesmo tempo em que eu faço isso, eu posso também avaliar isso que eu estou escrevendo, ok? Eu posso dar as minhas impressões sobre esta obra. E quando eu dou exemplo de texto, gente, não significa que eu possa resenhar somente um texto. Eu posso fazer uma resenha de um filme, de um livro, de uma série, de uma coletânea de livros, enfim. Eu posso avaliar e apresentar sinteticamente qualquer obra, ok?
Já no resumo, você vai retirar as partes que são redundantes e vai priorizar aquilo que é essencial, sem dar as impressões. Então vocês perceberam que aqui nós temos uma diferença. Na resenha, você apresenta o resumo e ao mesmo tempo você apresenta as suas impressões e as suas opiniões. No resumo, são apenas as ideias contidas no texto de uma forma mais sucinta, mais breve, ok? Preste atenção, quando você elaborar a sua resenha, você pode fazer de duas formas diferentes essa apresentação de resumo e essa avaliação. Você pode fazer ao mesmo tempo que você faz um resumo da obra, ao mesmo tempo você avalia. Ou você ainda pode separar isso. Em um parágrafo você faz o resumo, em outro parágrafo você apresenta todas as suas impressões e opiniões sobre aquele conteúdo. Próximo passo. Na resenha, nós devemos finalizá-la fazendo uma recomendação. Ou seja, esta obra que eu li, ela é recomendada ou não para que tipo de público? Este é um item obrigatório na resenha. Quando vocês terminarem de fazer a resenha de um filme, por exemplo, você vai dizer: este filme é recomendado para maiores de 16 anos e pessoas que gostam da temática. E assim vai. Você precisa finalizar sua resenha recomendando aquela obra ou não, ok? Você pode fazer uma análise crítica negativa de uma determinada obra. Mas como você vai terminar o seu resumo? O seu resumo, que deve ser prioritariamente na terceira pessoa do plural, então assim, você não deve utilizar eu e nós quando você produz um resumo. Você vai utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural e vai preferir também a voz ativa. Em vez de dizer, este texto foi produzido pelo autor, você vai dizer o autor produziu este texto. Opte pela voz ativa e finalize apresentando algumas palavras-chave que devem ser separadas por ponto e vírgula, ok? Então eu espero que essas dicas rápidas, breves, possam colaborar e ajudar a vocês a compreender um pouquinho do que é um resumo e do que vem a ser uma resenha. Em tese, vou dizer para vocês a principal diferença para que fique registrado. O resumo, ele caracteriza-se por ser seletivo, objetivo e isento de comentário e de julgamento de quem o produziu. Já a resenha, ela é crítica. Obrigatoriamente, você vai apresentar as análises e o parecer daquilo que você pensa sobre aquela obra. Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de curtir o meu canal e até a próxima videoaula.